Daniel dos Santos Araújo, do primeiro ano do SES. Eu me chamo Malu Borges, sou do primeiro ano do SES. Boa tarde, me chamo Gustavo Meirelles, sou aluno do primeiro ano do ensino médio do SES. Estamos aqui hoje no Fala aí SES com o tema Relacionamentos na Adolescência. Trouxemos aqui dois profissionais. Um é Fernanda Lima, que é formada em Psicologia, e o outro Bruno Conceição, que é bacharel em Psicologia, tem licenciatura em Letras, é especialista em avaliação psicológica e está fazendo mestrado na Universidade Federal do Sul da Bahia. Como já sabemos, a psicologia é uma profissão que vem tomando seu devido lugar, nos últimos anos. Antes existia muito preconceito acerca dessa profissão, mas hoje em dia esse preconceito está sendo quebrado com as pessoas entendendo a importância dela. Na adolescência é um processo muito frágil, assim, que as pessoas estão em formação intelectual. E uma dessas formações, os primeiros contatos que as pessoas têm é com seus familiares. Então, lançando a primeira pergunta agora para vocês. Como a base familiar influencia na formação intelectual dos adolescentes? Assim, a base familiar influencia muito, né? Porque assim, o primeiro contato, o primeiro convívio que a gente tem, óbvio, é a nossa casa, como você falou. Então, assim, no nosso ambiente familiar vai ser construída a segurança, a confiança, né? Como é que eu me relaciono com as pessoas, é a primeira referência que eu tenho. Então, assim, a minha primeira socialização é em casa, com os meus pais, irmãos, enfim, com os cuidadores, que convivem comigo ali naquele período. Então, assim, ali vai ser ensinado a forma que eu ajo, a forma que eu reajo, diante das minhas emoções, diante das minhas frustrações. Tudo isso a gente vai se espelhando, porque a criança, ela vai ter os pais, os cuidadores, como uma referência para elas. Então, como é que os adultos se comportam em casa? Naturalmente, as crianças elas vão repetirem isso, e isso vai seguir para a vida de vocês, desde a infância até a vida adulta. Tudo que é ensinado ali naquele ambiente familiar, a criança, o adolescente, ele vai reproduzir aquilo que é aprendido em casa, que é o nosso primeiro contato. Então, essa base familiar é importante por isso. Porque se eu tenho uma base familiar boa, que me dá uma boa estrutura emocional, uma boa estrutura de ser acolhido, de receber o apoio, de ser ouvido, de forma respeitosa, então eu vou reproduzir isso em outros ambientes, ao decorrer da minha vida. Quando eu for socializar em outro ambiente, eu vou repetir aquilo que eu aprendo em casa. Tem um livro chamado História Social da Criança e do Adolescente, que ele vai trabalhar um pouco dentro dessa perspectiva, de que a família é o início de todas as coisas, porque ela está presente em um dos momentos cruciais da formação do indivíduo, que é a infância. E aí Ana Freud ela vai dizer que a nossa vida enquanto adolescente e adulta é esse retorno a essas memórias que estão lá. E a maioria das nossas memórias da infância estão baseadas no nosso vínculo familiar, nas nossas experiências, nas nossas memórias com as nossas famílias, com a nossa família. E aí a família ela é o início, como a colega falou, porque ela é o primeiro âmbito social que a criança vai ser inserida. E quando nós entendemos que ele é esse primeiro local dessa criança, nós percebemos que boa parte daquilo que a criança entende e vai entender de mundo vai passar pela visão da família. Então é de extrema importância que a gente perceba que inclusive a saúde mental na adolescência e nas outras fases da vida está muito atrelada ao vínculo familiar e está muito atrelada a essa base familiar. Bem, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Os adolescentes podem sentir frustrações por não terem a liberdade e autonomia dos adultos? Sim, mas a gente precisa lembrar e buscar o conceito do que é a adolescência. A adolescência é uma construção social. É uma construção social criada pela sociedade capitalista durante a Revolução Industrial. A adolescência ela não é uma fase da vida que sempre existiu. Ela vai ser criada. A adolescência é esse processo de transição entre a infância e a juventude ou a fase adulta. Logo, a gente que trabalha muito dentro da psicologia com essa perspectiva, a maior dificuldade da adolescência é você conseguir identificar qual é o seu papel na sociedade. A criança tem permissão para ser criança e por isso ela deve agir enquanto criança, mas o adolescente ele não pode mais ser ou agir enquanto criança, mas ele também não tem a mesma liberdade que um adulto.
E aí, dentro de uma percepção um pouco mais generalista da psicologia, a adolescência não é um momento de tomar grandes decisões, até porque é o momento da puberdade, o cérebro ainda está em maturação, existem áreas do cérebro que ainda estão em formação e que precisa ter um cuidado maior dentro da perspectiva desse processo de escolha. Então, os adolescentes se sentem frustrados porque não tem um papel específico, eles não podem ser criança, mas também não podem ser adultos. E aí, isso gera uma grande frustração. Por quê? Eu não tenho a liberdade para ir e vir que o adulto tem, mas eu também não tenho a liberdade para ter algumas ações que a criança também tem. Eu vejo assim também essa questão, né, como o colega trouxe aqui, dessa transição, né, da fase da criança para a fase adulta. Então, o adolescente ele vai receber mais responsabilidades, né, e ele tem experiências de criança, né, e quer viver, né, aquela referência da vida adulta. Eu quero ser adulto, né. Então, como é que eu vou agir como adulto se eu tenho experiências de criança? Né? Então, de fato, vai vir as frustrações, vai vir muitos aprendizados, muitas dores, muitas marcas, né? Que vai nos transformando, nos amadurecendo, né? Para que amadurecendo as nossas emoções, né? A nossa forma de pensar. Então, esse é um processo que precisa ser passado, né? Todo mundo precisa passar por essa fase e viver essa fase, essas frustrações, para aprender a lidar com as responsabilidades da vida adulta e as consequências que o adulto também acaba assumindo também, né? Boa tarde novamente. Bom, já que a gente entrou mais nessa questão do comportamento e também dos relacionamentos com os pais, queria fazer uma pergunta a seguinte: de que forma os padrões familiares super conservadores podem levar às dinâmicas tóxicas nos relacionamentos entre pais e filhos? Porque sabemos que no ambiente familiar existe bastante a questão da regra, de seguir os conselhos dos pais, mas sabemos que algumas relações elas acabam por ser questões tóxicas e não mais leves aos filhos. Eu já atendi até casos assim nesse sentido, né, de que assim, quando o adulto também não percebe, né, esse comportamento tóxico, né, que ainda é mais complicado e que não deixa de existir, né, não é algo generalizado, mas não deixa de existir. E o que eu costumo dizer é assim: os pais não nascem pais. Vocês estão na escola aprendendo, né, como estudantes, aprendendo sobre muitas coisas para que vocês amanhã possam ter uma formação. Quando vocês quiserem se tornar professores, advogados, vocês vão estudar sobre isso, né? Mas os pais, eles não têm essa preparação para serem pais, né? Então, assim, os pais muitas vezes erram, né, na tentativa de acertar, né? E muitas vezes esses pais reproduzem ensinamentos dos pais deles, que já se passaram muito tempo e que aqueles ensinamentos daquela época lá atrás já não funcionam com vocês hoje, né? Porque a cultura hoje já é outra, porque o tempo hoje já é outro, a quantidade de conhecimento que vocês têm hoje é outro, que já não é o mesmo da minha época, por exemplo. Então, assim, tudo isso vai influenciar nessa relação, né, entre pais e filhos. E se não houver um equilíbrio entre os dois, de fato vai se tornar um relacionamento tóxico, tanto da parte dos pais ou da parte dos filhos. Na maioria das vezes a gente ouve mais por conta de que os pais são adultos, então eles precisam ter uma responsabilidade maior, né, sobre as emoções e como lidar com o adolescente, como educar, como instruir esse adolescente, né. Então isso de fato, isso vai influenciar muito, vai impactar muito a vida de vocês. E se não houver um equilíbrio, se não houver uma abertura, né, para esse aprendizado, de que forma que realmente eu preciso lidar com o meu adolescente, isso vai causar alguns problemas futuros amanhã, problemas emocionais, problemas de se relacionar, né, dificuldades até como a questão da insegurança, a questão de incapacidade, enfim, uma série de situações, né? Eu fico me perguntando sempre o conceito das coisas. O que seria conservadorismo? O que seria toxicidade dentro de uma relação entre pais e filhos? Então, para a geração de adolescentes,
qualquer tipo de regra, e uma regra pré-estabelecida pode parecer ser uma ação conservadora, e qualquer relação que fuja daquele padrão que o adolescente acredita que é correto pode gerar toxicidade. E aí eu gosto sempre de pensar que a toxicidade ela não pertence a um único indivíduo nessa relação familiar. Toda a família está sendo um pouco tóxica, inclusive o próprio adolescente que não percebe que naquele momento ele precisa de um certo tipo de proteção. Ele precisa ainda ser protegido porque ele não tem ainda todas as ferramentas e estruturas para lidar com a vida adulta. Então, o que é que ocorre na maioria das vezes? Sendo adolescente, nós queremos viver o mundo, conhecer o mundo, conhecer as coisas. Sendo adultos, os pais tentam proteger esse adolescente desse mundo, porque eles já passaram por isso. Coisa que eu não defendo, inclusive, assim. Eu tenho uma sobrinha adolescente que eu sempre digo pro meu irmão, por mais que você a proteja, você precisa deixar ela ter as experiências próprias dela. A sua vida não é, a vida dela não é a continuidade da sua vida. Até que ponto um filho é a continuidade da história, do legado do pai, dos pais. Então a gente precisa começar a pensar dentro dessa perspectiva. Talvez a minha mãe e o meu pai não seja tão conservador. Ele está tentando me proteger, inclusive por eu não ter instrumentos e ferramenta para avaliar. Porque o adolescente não tem ainda essa ferramenta. O adolescente tem essa urgência de fazer escolhas, de tomar iniciativas, de tomar decisões, mas ele ainda não consegue projetar-se para quais são as consequências dessas ações, quais são as consequências dessas decisões. E aí eu me recordo que outro dia eu atendi uma adolescente, que ela chegou toda chorosa, e ela chorava muito, e ela dizia: eu só quero que minha avó me aceite da forma que eu sou. Eu só quero que minha avó me aceite. E aí durante a sessão eu fui questionando, e chegou um dado momento que eu questionei novamente. Você disse que sua avó precisa me aceitar, mas aceitar o quê? E aí ela chorava e dizia: eu não sei. Aí eu retornei para ela: como você quer que alguém te aceite da forma que você é se você não sabe quem é? Entende? Então, como é que vocês querem, adolescentes, que os pais de vocês deem a vocês um voto de confiança se vocês não sabem usar esse voto de confiança? Se eu não sei o que eu quero, hoje eu quero uma coisa, amanhã eu quero outra, e por aí vai, e eu não percebo quão destrutivo também eu transformo a relação com meu pai de forma tóxica. Que normalmente na adolescência são os pais que se tornam os vilões, e não nós enquanto adolescentes, em percebermos que existem alguns comportamentos nossos que não são adequados. Essa questão é muito verdade, já que estamos em formação intelectual, não sabemos ainda algumas coisas, alguns limites que nossos pais já sabem. Mas uma questão muito eminente na sociedade de hoje é a questão das brigas dos pais e a separação dos pais. Então, quais impactos a separação dos pais pode afetar na saúde mental dos filhos? Tão subjetivo quanto é o ser humano, é também como ele vai reagir a uma situação. Então, assim, eu posso te dizer mais ou menos, ou nós podemos dizer mais ou menos o que é que acontece diante de uma separação entre pais, mas eu não posso afirmar que vai ser igual para todos. Sim. Uma vez que cada um de nós vamos perceber essa situação de forma distinta. Então, eu já tive pacientes adolescentes que disseram: a melhor coisa que poderia acontecer foi meus pais terem se separados. Já tive pacientes adolescentes que disseram: a minha vida acabou depois que meus pais se separaram. Então, assim, a separação em si, ela é um processo que acontece em alguns relacionamentos, mas a forma que essa separação é trazida para a criança, é trazida para os adolescentes, vai direcionar muito como ele vai reagir, entende? E aí a gente tem um termo chamado alienação parental. Normalmente crianças e adolescentes são alienadas o tempo todo por uma figura, por uma materna ou paterna que está ali próximo, ou até mesmo pelos dois, criando esse sentimento de tristeza, de frustração ou de ódio pelo outro. Então, no divórcio, a criança adolescente, ela fica ali sem saber para onde vai, sem saber qual lado ela vai fazer parte, sendo que ela não precisa fazer lá parte de lugar algum, porque o divórcio fala sobre os pais, não sobre ela, em si ela continua sendo filha ou filho dos dois.
mas ela precisa de um dado momento tomar uma decisão, porque às vezes tem um adulto ali que está chateado, que está frustrado, que está sofrendo e que pega esse sofrimento e lança para o adolescente e lança para a criança. Seu pai não presta, sua mãe não presta e tudo mais. E isso interfere muito dentro da relação do adolescente, principalmente do adolescente. Porque vamos imaginar que você passa a vida toda vendo seus pais ali casados, e aí dependendo do tipo de relacionamento que seu pai e sua mãe tenha, às vezes você nunca viu uma briga, às vezes você nunca viu uma discussão e de repente eles se separam. E aí o adolescente e a criança, ela tem muito essa fase de se colocar enquanto culpado no divórcio dos pais. Então, existe muito essa perspectiva de que a gente precisa, e aí é um caso a caso, ouvir essa criança, esse adolescente, para entender como é que está funcionando. Eu lembro que eu já tive 2 casos. Um veio do Ministério Público, que era uma solicitação de guarda compartilhada, e aí eu fui fazer a avaliação da criança e percebi que não havia nenhuma desestrutura emocional na criança pelos pais estarem separados. Ao contrário, a criança era muito feliz porque passava um tempo com a mãe e passava um tempo com o pai, então ela via tudo em dobro. Eu tenho 2 casas, eu tenho 2 quartos e tudo mais. Então ali eu percebi que a guarda compartilhada estava funcionando e não havia alienação parental. Já tive outros casos de que a gente percebe que, por exemplo, a mãe, ela traz a ideia de que o filho está em sofrimento porque está com o pai 15 dias e 15 dias com ela. O filho não traz sofrimento algum, mas a mãe quer utilizar o filho para poder atingir o pai. Então a gente tem casos e casos. Sim. Como o colega falou, né, nessa questão da alienação parental. Tem muito a ver também, né, com a forma como os pais lidam com essa separação. Né? Quando os pais compreendem que a separação diz a respeito deles e não dos filhos. Né? Então isso influencia muito, e não só os pais, como os familiares em si. Né? Hoje já se quebrou muito essa questão de separação, hoje já não é mais um tabu como antes, mas há uns anos atrás, quando se falava em separação, se tornava um cenário de tormenta muito pior do que hoje, né? Hoje existe muito mais essa questão da guerra entre os pais do que da sociedade impondo que a mulher não pode se separar do marido, ou que o marido se separou porque ele é ruim, né? Então hoje já se quebrou muito essa visão, né? Mas mesmo assim a separação não deixa de influenciar, né, sobre a criança, né? Quando se existe essa perda do ambiente familiar, muitas vezes a criança tem que sair daquela casa e morar em outra casa, né? Quando os pais começam a se relacionar novamente, ou quando esse rompimento, né, já é por causa de um outro relacionamento. Então isso também traz uma influência sobre a criança, e isso é muito relacionado, digo novamente, com o que o adulto passa para essa criança e para esse adolescente. Porque como a gente tem dito aqui, né, o adolescente, ele não tem a maturidade ainda e ele tem experiências de criança querendo viver uma vida adulta. Então, tanto a criança sofre nessa questão da separação como os adolescentes, né? E a criança, ela expressa isso muito no comportamento, né? Que ela vai mudar o comportamento, ela vai ficar uma criança mais agitada, uma criança mais introspectiva. Já o adolescente, muitas vezes, ele se recolhe, né? O adolescente, ele já tem mais dificuldade de falar, expressar suas emoções, tem mais dificuldade em confiar nos pais, porque acredita que os pais vão julgá-los, que os pais vão trazer essa questão, como foi falada na pergunta anterior, né? De que as regras, né? Os limites de você adolescente. Então isso também influencia muito em como esse adolescente vai vivenciar essa emoção, esses sentimentos relacionados a essa separação dos pais, que por vezes vai acontecer de ser algo maravilhoso, porque as brigas em casa podem se cessar e se tornar um ambiente mais leve, né, quando há separação. Então a criança, o adolescente fala assim, graças a Deus se separou, né? E em outros momentos a guerra se redobra quando há separação, e esse adolescente, essa criança, vai sofrer também por essa guerra que é instaurada dentro do meio do ambiente familiar, né? Como o colega trouxe também a questão de que muitas vezes
há um ambiente que não é visto, né, as brigas, e de repente há uma separação. E aí, como é que você vê isso? Né? Como é que isso vai lhe afetar? Aí aquele ambiente que não havia guerra se torna um ambiente de guerra, né? Porque existe a questão, o filho é para ficar comigo, o filho é para ficar contigo, e aquela questão toda, e a criança, o adolescente, fica ali no meio de tudo isso, tendo a lidar com as suas próprias emoções e com as emoções dos outros que estão sendo jogadas sobre eles. Olha, você tem que querer ficar comigo, não quero ficar com seu pai não. Chega lá, se alguém te perguntar, tu diz que tu quer ficar comigo. Ainda tem isso, né? Essa instrução ainda. Então, assim, como vocês vão reagir é algo de fato muito individual. Como cada adolescente vai reagir a essa situação é algo muito individual. Diz muito a respeito do que foi ensinado a vocês, a como lidar com as emoções até aquele momento, e diz muito também com o que é de vocês, né? Então, muitas vezes você vive em um ambiente familiar assim, mas você olha e fala, eu não quero ser assim, né? E busca um caminho oposto para ser diferente daquilo, né? Contradizendo a qualquer perspectiva e a qualquer olhar, né? Que você poderia olhar assim e falar assim, nossa, agora então vai desandar completamente essa pessoa, né? Então isso é muito individual, de fato, como o colega trouxe. Continuando a fala de Bruno, que ele falou sobre a questão de muitos adolescentes têm uma perspectiva dos pais sempre juntos durante toda a questão da vida até certo ponto. Eu queria fazer uma retomada sobre porque essa questão em si, quando ele tem aquela perspectiva dos pais estar em casa todo final de semana juntos, almoçar junto, café junto, toda essa questão, uma socialização entre família, quando isso acaba se rompendo, é um choque para o adolescente. Então, assim, de que forma, de que maneira, quais estratégias seriam as melhores, as mais saudáveis para os adolescentes lidarem com esse tipo de situação, por exemplo, uma separação de uns pais ou qualquer outra situação difícil de um... A questão do enfrentamento, como a gente já vinha falando aqui, as estratégias a gente vai criando quando a gente se conhece, né? Quando a gente sabe como a gente reage diante das nossas frustrações, quando a gente conhece as nossas emoções e a forma da gente lidar com aquelas situações. Ah, Nanda, mas eu nunca tinha vivenciado isso, é a primeira vez. Aquela situação em si, sim. Mas você já vivenciou outras frustrações. Talvez aquela seja a primeira frustração. Então, assim, a gente não vai saber lidar no primeiro momento com aquela situação, porque a gente vai precisar aprender, né? Ah, mas devia ser ensinado isso já em algum momento para a gente aprender. Por mais que a gente ensine, a gente aprende de fato vivenciando. Eu posso te dizer como é que anda de bicicleta, mas você só vai aprender se você andar. Né? Então, o enfrentamento dessas situações, dessas emoções, dessas frustrações vem com a vivenciação dessas frustrações, né? Então, assim, vocês vão ter que aprender a se conhecer, a conhecer o que o ambiente de vocês oferece, né? E buscar, né? Uma boa referência, né? Onde é que eu encontro uma boa referência no meu convívio? Onde é que eu encontro uma boa referência de como essa pessoa lida com frustração, com as emoções ruins e com as emoções boas, né? Então, quando a gente tem essa referência também para a gente trazer para a vida da gente, é muito importante. E o autoconhecimento é fundamental. Fundamental na estratégia, né? De criar situações de enfrentamento diante dos problemas. Existe uma perspectiva que Nanda trouxe aqui chamada educação socioemocional, que é preparar os indivíduos para lidar com as suas emoções, e lidando com as suas emoções nós conseguimos lidar com qualquer situação. Porque a gente entende as emoções enquanto um caminho biológico de reação do corpo, mas o meu comportamento diante dessas emoções é uma escolha minha, a partir de uma análise comportamental. Então, qual é a maior dificuldade que nós temos hoje? A nossa geração, e aí eu vou me colocar na mesma geração que vocês, eu só tenho 26 anos, e tendo 26 anos, estando na mesma geração, a nossa geração é uma geração que nós não fomos criados para sermos ou vivenciarmos a frustração. Então, a frustração para o adolescente do século XXI, nesse exato momento, é intolerável.
eu gosto muito da literatura de Augusto Cury, Nanda, quando ele traz o seguinte: ele cria uma nova patologia para a infância e adolescência, mas ele diz assim que não é uma patologia oficial, porque não estão nos livros, mas ele acredita muito que nós estamos na geração da síndrome do imperador e da imperatriz. São crianças que crescem sem ouvir o não, são crianças que crescem tendo tudo aquilo que querem, se tornam adolescentes imperadores, imperatrizes, que acham que tudo aquilo que querem e da forma que querem deve acontecer daquela forma. Então, quando eles se frustram, a frustração é intolerável. Então, uma estratégia de enfrentamento eficaz é aquela em que eu entendo que, apesar de tudo, eu não estou sob o controle nem de mim mesmo, nem do que me cerca. Que assim, por mais que eu me autoconheça, eu não me experimentei em outras situações, em tantas outras situações. Então, assim, ter essa educação socioemocional para se preparar para uma situação de frustração que acontece no nosso dia a dia. Quantos de vocês, por exemplo, em outros âmbitos de relação, dão um voto de confiança para uma pessoa e de repente descobre que essa pessoa não era digna desse voto de confiança e aí você se sente frustrado. Mas o que eu vou fazer com essa frustração? Esse caminho é sempre uma escolha nossa. Com base no que você apresentou pra gente, eu queria saber qual é o principal fator nas problemáticas envolvendo relacionamentos na adolescência. Os principais fatores? Vamos pensar o seguinte: a adolescência ela é um processo importante, porque ela é o fechamento de um ciclo da infância, e a infância é onde se forma uma boa parte de quem nós somos, da nossa personalidade, e aí é um momento concreto, mas é um momento que, segundo Eric Erikson, é um momento de experimentação. É aquele momento que eu quero experimentar várias coisas, eu quero experimentar vários estilos, eu quero experimentar estar em vários grupos diferentes, para no final eu conseguir me identificar e ter aquele sentimento de pertencência. Então é nesse momento da adolescência que o adolescente se vê enquanto mediador dos seus relacionamentos. Na infância eu não escolho para onde ir, na infância eu não escolho com quem brincar e com quem ficar, porque isso aí é tudo responsabilidade dos meus pais, da minha família. Na adolescência eu já quero fazer as escolhas. Com quem que eu vou sair, com quem que eu quero namorar, com quem que eu quero casar, com quem que eu quero me relacionar. E aí é nesse momento que existe uma perspectiva de uma avaliação um pouco mais voltada a não apenas agir pelas emoções e pelos sentimentos, mas também agir pelo eu racional, por ser racional na hora de fazer essas escolhas, entendendo o seguinte: o mundo não acaba quando o relacionamento acaba, entende? Aí a gente que está na clínica no dia a dia, Fernanda, a gente ouve muitos adolescentes dizendo assim: o relacionamento de 2 meses acabou e acabou a vida deles. Entende? E a gente entende que é genuína essa dor. É a primeira dor de um término de um relacionamento. A gente entende o quanto é genuíno. Mas o que é que a gente leva dentro da clínica? O que é que a gente leva dentro da psicologia? Esse não é seu último relacionamento. A vida vai continuar a partir daí. O que é que você vai pretender fazer a partir de agora? Aí eu tenho uma paciente que ela diz assim: eu tenho o dedo podre, e ela só tem 16 anos. Tem outra que diz assim: eu não vou ser feliz, eu nunca vou achar alguém, ela só tem 17 anos. E essas crenças que ela constrói sobre si, a partir desses relacionamentos, é muito perigosa, porque vai direcionar a vida dela pro resto da vida. E aí, eu questionei essa minha de 16 anos que disse que tinha um dedo podre, quais eram as qualidades que ela esperava de um parceiro dela. E o porquê que ela estava sempre escolhendo os parceiros com o mesmo perfil. Então, eu tenho o dedo podre, não. Eu continuo com o meu mesmo padrão de escolha. Entende? Então, assim, existe esse processo que é contraditório da adolescência de eu quero escolher, mas eu não sei como escolher. E aí a primeira pessoa que me aparece, que diz que me ama, que vira o amor da minha vida e vira a minha alma gêmea e vai passar a vida toda comigo pela eternidade. E aí quando esse relacionamento acaba, aí vem tudo junto. A gente tem um grande índice de adolescentes que depois desses relacionamentos
apresentam crises ansiosas, apresentam uma tendência à depressão, apresentam a autolesão, a ideação suicida e tudo mais. Que se colocam enquanto a ideia de que o relacionamento te completa e não que nós somos seres completos e que o outro só nos acrescenta. Aí, por exemplo, a adolescência ainda é aquele momento romântico da vida, de achar que vai achar a metade da laranja e que essa metade da laranja vai te fazer feliz. E aí quando você se depara que a metade da laranja na verdade não tem a mesma forma que você tem, não tem o mesmo nível de doçura, não tem o mesmo nível de acidez. Os pais... que você esperava, que você queria que essa pessoa fosse, aí você fica com a expectativa, será que ela é assim? Isso. Será que ela é desse jeito que eu penso? Aí fica esse questionamento no adolescente. Aí fica, nossa, essa pessoa deve ter muito a minha personalidade, muito meu jeito, aí fica muito essa coisa. Aí posterior a isso tem um desencanto, que a gente percebe que precisamos ser completos, porque o outro só nos acrescenta. Não é porque está me faltando felicidade que eu vou encontrar felicidade no outro. Eu preciso encontrar felicidade em mim. É importante primeiro você se amar para depois amar o outro, porque isso faz parte do relacionamento entre duas pessoas. Que eu penso dessa forma, né? Que isso é muito necessário. Minha mãe, ela me ensina muito essa questão de que você tem que se amar primeiro para depois amar o outro. Porque é assim que você vai seguindo essa linha de respeito com outra pessoa, de ter um relacionamento melhor e Principalmente quando há essa questão do amor próprio, né, do autorrespeito, a gente sabe, né, identificar os nossos limites também, né? E quando a gente tem o amor próprio, a gente consegue dar um amor mais saudável também para o outro, né? Porque a gente não quer, como o colega falou, que a gente não quer que o outro supra as minhas ausências. Muitas vezes eu vi um livro, salvo engano, de Augusto Cury também, que traz uma referência assim, de que os ciúmes é quando eu quero que o outro faça por mim aquilo que eu não faço por mim, né? Então aí eu crio um ciúmes com o outro porque o outro não me dá aquilo ali. Então assim, é essa questão, né, de como eu dou esse sentimento para o outro e o que eu espero receber. De fato, quanto mais expectativas a gente coloca, maior a frustração, né? Então assim, a adolescência tem muito essa coisa do príncipe encantado, né? Aquele menino que é perfeito, olha como ele é lindo, maravilhoso, o jeito que ele dá a risada, o jeito que ele anda, tudo é lindo. Tudo é lindo no menino, tudo é lindo na menina, né? E quando a gente vai conviver de perto, né? E quando a gente está apaixonado, a gente mostra a melhor versão da gente, né? O que há de melhor em mim eu vou mostrar para o outro. Eu vou andar toda arrumadinha, toda bonitinha, né? Toda cheirosinha. Aí quando conquista, eu vou mostrar quem eu sou de verdade, né? Aí a pessoa chega na minha casa, eu tô toda xixelenta, com aquela roupa de mendiga, né? Que a gente fica em casa. Então, de fato, aí o outro fala assim, cadê a princesa que eu me apaixonei? Tá parecendo, né? Então, parece uma ogra agora. Então, assim, a gente vai quebrando isso aí e muitas vezes, por falta de maturidade na adolescência, a gente acaba, né, tornando coisas tão mínimas, coisas que às vezes nós temos e que a gente cobra que o outro não tenha, né? Muitas vezes eu sou estressada, mas eu não quero que o outro seja estressado. Ele não pode ser estressado, porque ele é um príncipe encantado, né? Eu sou birrenta, mas ele não pode ser birrento porque ele é um príncipe encantado. Então ele tem que ser perfeito o tempo inteiro, né? Sem contar as diferenças, né, dos ensinamentos que aquela pessoa recebe, né? Quando a gente tem um relacionamento, eu tenho uma criação, eu tenho uma forma de lidar com a vida, uma forma de perceber a vida, mas aquela pessoa que eu estou me relacionando tem outra criação, outra forma de ver a vida e de enfrentar a vida. E quando a gente vai se relacionar, a gente precisa respeitar quem o outro é, né? A gente precisa ter esse respeito. E se a gente não tem a maturidade para viver esse respeito com o outro, né, a gente também não vai saber respeitar a nós mesmos, os nossos limites e, de fato,
vai vir essas frustrações, né? E aí vem esses momentos aí, como o colega trouxe, ó céus, ó vida, não vou ser mais amada por ninguém, né? Vou morrer porque a primeira frustração bateu na porta e o príncipe encantado virou sapo, né? O que é ensinado aí que o sapo que vira príncipe, né? Quando a gente começa a namorar é o contrário, a gente se apaixona pelo príncipe e depois o príncipe vira sapo. Né? E aí a gente não quer aceitar esse sapo na vida da gente, né? E muitas vezes a gente é tão sapo quanto eles, né? Mas a expectativa de que o outro seja perfeito, de que o outro tenha sempre a melhor versão, acaba gerando essa frustração, esse rompimento e esse desespero de alma, né? O brasileiro ele tem a capacidade de achar graça em todas as coisas. Então, assim, a maioria dos relacionamentos dos casais famosos, quando eles se separam, vira meme. Então, se Fátima Bernardes e William Bonner se separaram, quem é o nosso relacionamento na adolescência para não? Só que existe uma construção aí. Durante boa parte da nossa infância, nós nos deparamos com contos e fábulas. Os contos e fábulas que trazem os príncipes e as princesas, sempre caracterizando e dando as características específicas. A mulher sempre puro, delicada, que necessita da presença de um príncipe, que é forte, robusto, que vem montado em cima de um cavalo, com a espada na mão, pronto para defendê-la o tempo todo. Essa percepção, ela é construída e ela é trazida para a infância, mas ela é levada para a adolescência. Só que tem um porém aí. Todos os contos e fábulas terminam felizes para sempre. Mas esse sempre dura até quando? Das câmeras, talvez. Entende? O relacionamento feliz, ele dura até que momento? E o que é ter um relacionamento feliz? Porque dar a entender que os felizes para sempre a vida dela mudou, a vida dele mudou, agora eles só vão viver no auge da vida o tempo todo, quando na verdade todos nós, enquanto condição humana, precisamos entender que vamos viver de altos e baixos, inclusive nas nossas próprias relações. Então, o que é que a mídia tenta trazer o tempo todo? O que é que essas histórias tentam trazer o tempo todo? Que você é incompleto e que para ser feliz você vai precisar que aquela outra pessoa esteja ali do seu lado. E que você precisa viver feliz o tempo todo. E que cansativo não é ser feliz o tempo todo, não é mesmo? Como Fernanda acabou de dizer, tem dia que tudo que a gente quer é estar com a roupa de mendigo em casa, descansando. Tem dia que tudo que a gente... Claro, tem dias que nós estamos no auge da nossa alegria, no auge dos nossos relacionamentos, que a gente senta, conversa, e aí eu trago sempre para a ideia da relação, para além dessa relação eros, mas também para a relação familiar, relação social. Até o ano passado eu morava com minha mãe. E aí a gente tinha uma regra estabelecida dentro de casa. Se eu chego em casa, entro pro meu quarto e deixo a porta meio aberta, a minha mãe entende que ela pode entrar e aí ela pode conversar e tudo mais. Se eu chego em casa e tranco a minha porta, fecho a minha porta, ela já entende. Bruno não está bem e precisa do tempo dele. Aí ela sempre me deixava um pouco ali e depois ela batia na porta e perguntava, tá tudo bem? Eu dizia, tá tudo bem. Aí ela me deixava ali nesse canto. Então, esses felizes para sempre, talvez, é criar um arranjo no relacionamento onde você respeite o limite do outro. Onde você respeite aquilo que o outro sente, aquilo que o outro está passando, dentro da ideia de, olha, eu te amo, eu não vou conseguir resolver aquilo que você quer que eu resolva, o que você tem para resolver, mas eu estou aqui. Então, esses relacionamentos, eles precisam ser pautados nisso. Nosso relacionamento, ele não vai ter um felizes para sempre o tempo todo. Às vezes, ele vai ter um ponto final ali e acabou. Às vezes, a história só termina com eles se encontrando, ou com eles, dentro do desencontro deles, indo para outros lugares. Olha que massa a história do Shrek e da Fiona. A Fiona, ela foi criada para encontrar um príncipe o quê? Encantado. Que era o estereótipo daquilo que ela precisava para ser aceita dentro da família e da sociedade dela. Quem é que ela encontra? Um ogro, que era o oposto do príncipe encantado. Na hora que ela tem que fazer uma escolha, com quem é que ela fica? Com o ogro que vai fazer ela feliz.
O ogro no sentido de que durante muito tempo a gente criou os estereótipos da pessoa perfeita, da pessoa linda, de todo um controle que é advindo dessas histórias. Mas o ogro no sentido disso é que ele não é belo por fora, não tem os estereótipos que é esperado, mas ele tem uma beleza interna que é isso que vai fazer com que eles tenham um final feliz. Então, assim, o príncipe encantado, ele era um príncipe, mas ele não era tão encantado assim, porque tudo que ele queria era o reino. Então, olha a nossa projeção, olha como nós estamos fazendo durante muito tempo uma construção e hoje nós estamos desconstruindo. Por que a princesa precisa de um príncipe do lado para ser uma princesa? Entende? Por que a mulher tem que ser sempre o elo mais fraco dentro das relações? Por que esse homem esse príncipe tem que ser aquele príncipe que não chora, o príncipe que não demonstra emoção? Aquele cara forte, que não pode chorar, que tem que manter sempre naquela postura de não, eu não posso chorar, eu não posso ter sentimentos, porque isso vai dizer que eu sou uma pessoa fraca, que eu não posso me demonstrar. Então, é muito nessa questão. E, normalmente, quem tem esses sentimentos são as mulheres, que elas que têm que demonstrar esses sentimentos. Já eles têm que demonstrar aquela postura de não, eu sou isso, eu tenho que ser isso. E aí a gente está desconstruindo tudo isso dentro da ideia de que os relacionamentos que vão durar para a vida são relacionamentos que eu aprendo a lidar com as suas diferenças. Sim, e assim, né? Como o colega trouxe assim, né? A questão de que ali mostra só um trecho, né? De toda aquela história. Às vezes nos filmes, nos livros, traz até aqueles perrengues, né? Que eles passam até eles conseguirem ficar juntos, né? Mas a gente romantiza muito até os perrengues que eles passam ali, né? E a mídia também ela vai romantizar essa questão, né? E quando a gente passa a viver isso na vida real, a gente vê que esses perrengues não é tão romantizados assim, né? Então, quando eu penso de uma forma e o meu parceiro pensa de outra, e ali eu quero que a minha forma seja mantida e a dele anulada, porque na mídia às vezes mostra isso, né, de que o homem, como ele é protetor, então ele vai proteger aquela mulher o tempo inteiro, então ele vai levar muito mais em consideração o pensamento dela do que o dele, porque ele quer proteger. Quando na verdade na nossa sociedade é o contrário, a mulher que cede mais para que o homem viva aquilo que ele, né, conduz ali. E assim, isso tem que ser uma regra, como a mídia ensina ou como a sociedade ensina? Não, eu acho que a regra é que os dois consigam viver de forma saudável, de que os dois sejam respeitados em seus sentimentos, em suas emoções, em seus desejos, né? E como um colega trouxe aqui, a gente traz arranjos, né? Eu costumo chamar de acordos, né? Então, se eu não gosto de estar com a família do meu parceiro, né? Mas ele não pode abrir mão da família dele. Então eu preciso respeitar que ele ama a família dele tanto quanto eu amo a minha. Eu não gosto de estar com os amigos do meu parceiro, mas eu tenho que respeitar as amizades que ele tem, assim como ele respeita as minhas. Então o que é que eu tenho que fazer aí? Eu tenho que criar arranjos, acordos com ele para que a gente consiga, com as nossas diferenças, encontrar momentos em que ele é suprido e momentos em que eu sou suprida nas minhas necessidades, né? Então, assim, quando a gente parte para um relacionamento amoroso, como com as amigas, com os amigos, a gente consegue ter essa questão mais maleável, a gente consegue ser mais maleável, né? Quando se trata de uma amiga ou de um amigo, né? Talvez porque a gente consegue se abrir, porque a gente não tem tanto medo de ser ferido por um amigo como a gente tem por alguém que a gente está se relacionando, né? No sentido de homem e mulher, de relacionamento amoroso, né? A gente já tem mais medo disso, porque a gente acha assim, não, se essa pessoa me machucar, ela vai me devastar, né? Então, a gente acaba criando certas barreiras ali naquela situação, ou a gente cede demais, ou a gente não cede coisa nenhuma, né? A gente vai com 8 ou 80. Ou a gente se anula o tempo inteiro pelo outro, ou a gente se impõe o tempo inteiro para o outro.
E na verdade a gente pode encontrar o equilíbrio. Eu posso me anular em um momento e satisfazer o meu parceiro, e vice-versa, ele pode se anular em um momento para me satisfazer. Entendeu? Então isso aí gera muito uma questão de maturidade emocional. E que na maioria das vezes, no momento da adolescência, a gente não tem, porque a gente está com as emoções afloradas, porque a gente quer viver muita coisa ao mesmo tempo. E essa ideia, né, que o colega trouxe na pergunta, do que é visto e ensinado pela mídia, né, através dos filmes, né, livros, enfim. De acordo com o que foi falado, podemos perceber que a adolescência é uma fase no qual nós precisamos do autoconhecimento e também de tomar algumas decisões, como aquela pessoa que eu quero casar, aquele emprego que eu quero ter. E essas decisões não são só nossas, porque essas decisões são influenciadas também pelo ambiente exterior que vivemos. Amigos dos nossos pais, nossos tios e nossos pais são grandes influenciadores disso. Como vocês acham que a pressão das expectativas dos outros, principalmente familiares, afeta a forma como os adolescentes lidam com frustrações e quebra de expectativas? Por exemplo, o emprego que meus pais querem. Meus pais querem que eu seja um médico. Aí eu presto vestibular, não consigo passar. Acabo me frustrando e criando algumas patologias psicológicas por conta de um pensamento que foi pressão dos meus pais. Eu não realmente queria aquilo, entendeu? E como lidar com isso, né? Exato. Assim, a gente, quando a gente tem um autoconhecimento e quando a gente tem um amor próprio, como a colega falou, a gente vai saber impor limites, né? Então, quanto adolescente, muitas vezes o ambiente familiar também não meu pai gostaria que eu fosse engenheira e eu sou psicóloga. Talvez a minha mãe queria que eu fosse médica e eu sou psicóloga. Né? Talvez a minha avó queria que eu fosse professora e eu sou psicóloga. Então, por quê? Às vezes até a gente mesmo, né, impõe desejos na nossa vida, né? Geralmente na infância a gente pergunta a criança: você quer ser o quê? Eu quero ser bombeiro, né? Eu quero ser polícia, eu quero ser médico, né? E quando chega na vida adulta, na fase da adolescência, da juventude, quando a gente vai, de fato, né, para a faculdade, para estudar sobre aquilo ali, a gente percebe que aquilo não era aquilo que a gente esperava. Por exemplo, eu achava que eu queria ser médica pediatra. Aí quando eu fui prestar vestibular, aqui na região não tinha medicina na época, eu não tinha condição de ir para mais longe, e aí eu prestei vestibular para enfermagem. No meu primeiro semestre eu falei: Deus que me livre, sangue de Cristo em poder, eu preciso ir embora desse lugar. Concluí o primeiro semestre assim, respirando para acabar logo. Eu falei: vou acabar pelo menos o primeiro, né, para pelo menos fechar aquele primeiro semestre. E aí levei uns 5 anos para eu conseguir encontrar a formação que eu realmente queria, né? E hoje eu faço psicologia, fiz a faculdade de psicologia, hoje eu atendo e hoje eu gosto daquilo que eu faço. E se eu tivesse continuado lá na enfermagem só porque eu tinha entrado lá? E se eu tivesse continuado porque a minha família quisesse que profissional eu seria hoje? Como estaria a minha saúde mental? Como estaria esse nível de frustração hoje? Talvez ao longo do tempo eu poderia gostar daquilo que eu estava fazendo, talvez, mas raramente. Quando você começa algo já frustrado, quando você já começa algo, né, com aversão àquilo ali, naturalmente você não vai fluir bem naquela área, né? Então, assim, a importância de que vocês busquem escolhas na vida de vocês de acordo com aquilo que vocês realmente queiram fazer, né? E se dá essa oportunidade de errar e de acertar, né? Se dá essa oportunidade de se conhecer para saber o que realmente vocês querem, né? E não ir apenas pelo que na minha família todo mundo é advogado, tia, então eu também tenho que ser, né? Na minha família todo mundo é enfermeiro, então eu também tenho que ser. Na minha família todo mundo é professor, então eu também tenho que ser, né? Se eu quebrar aquele padrão ali, todo mundo vai virar contra mim. E talvez não, talvez eles estão lhe dando um direcionamento porque todo mundo na família seguiu aquilo ali. Então, tipo assim, meu filho, tu não sabe o que escolher, escolhe o que a família todo mundo já escolheu, né? É mais prático, a gente é até mais fácil de te jogar no mercado de trabalho, porque já está todo mundo inserido ali,
né? Então, às vezes, é até uma tentativa de ajuda dos pais e não uma imposição de fato. E quando se trata de uma imposição de fato, é importante vocês conhecerem, se conhecerem e saber impor esse limite de que a escolha do futuro de vocês cabem a vocês, né? E não a terceira pessoa. Entendeu? Eu acho importante quando a gente tem um projeto de vida. O que a gente realmente quer? Eu não posso chegar para o outro e dizer assim, eu não quero fazer isso. Eu preciso chegar para esse outro que me impressiona e dizer, eu não quero fazer isso porque eu vou fazer isso. Entende? Então, na maioria das vezes, os adolescentes são muito pressionados a tomar decisões. Esse momento que vocês estão vivendo é crucial, que é um momento ali de escolhas profissionais, é um momento que vai direcionar a questão do futuro de vocês. Só que existe essa cobrança, que é uma cobrança externa, tá? Mas, dentro dessa perspectiva, e de acordo com o que a colega trouxe, a gente precisa ter essa projeção. Eu não quero ser médico, mas o que eu quero ser? Entende? Eu não quero ser, eu não quero fazer direito, mas o que eu quero ser? Então, eu cresci ouvindo minha tia dizendo, você vai fazer direito, porque você não vai estudar para continuar pobre. E aí eu lembro que eu fiz, por brincadeira com os colegas no vestibular, em Salvador, passei nesse vestibular em direito. E aí foi aí que a minha tia entrou em colapso nervoso, porque ela dizia que eu precisava fazer direito. Quando eu disse a ela, não vou fazer direito, eu quero fazer psicologia, porque é o meu sonho de infância. E ela disse assim, não aceito você não fazer direito, porque você vai estudar para continuar pobre. E aí foi uma situação um pouco conturbada, mas eu decidi fazer aquilo que eu gosto. Então, assim, para muito além do retorno financeiro, é você também sentir o prazer em fazer aquilo que você ama. Porque muitas das vezes você pode escolher uma profissão pelo retorno financeiro e vai ser só isso, só dinheiro. E nada de felicidade, nada de prazer, nada de alegria e nada de nada. Porque quando a gente não faz aquilo que a gente gosta, a gente acaba fazendo de qualquer forma. Já respondendo a minha última pergunta, eu queria que vocês contassem mais sobre vocês, né? Por que decidiram fazer psicologia e quais os prazeres de atuar nessa área? Vamos lá, eu me recordo de desde muito cedo querer fazer psicologia, porque assim, eu via nos filmes, nas novelas, aquela coisa assim, muito rápida ali, mas eu ficava impressionado. E eu sempre dizia, quando eu crescer eu vou ser psicólogo, quando eu crescer eu vou ser psicólogo. E aí me vieram outras oportunidades na vida e eu decidi abraçar a psicologia enquanto minha primeira profissão, apesar de também amar a educação. E aí Leide e Círio estão aqui, sabem o quanto eu amo a sala de aula, o quanto eu amo a educação. Eu tenho alguns colegas que dizem, Bruno, você fez psicologia, o que é que você está fazendo numa sala de aula? E eu digo, eu estou fazendo também aquilo que eu amo. Então é uma devolutiva muito grande para mim mesmo, quando eu percebo que eu estou fazendo duas coisas que eu amo muito, que é atuar enquanto psicólogo e ser professor. Então, desde a minha infância eu dizia, eu quero ser psicólogo, eu quero ser psicólogo, eu vou ser psicólogo. Aí nós vamos para a faculdade, chegamos na faculdade, nós temos toda aquela visão, né, Fernanda? Ainda romantizada, e depois a gente se apega à questão do que é realmente a psicologia enquanto ciência, da grande profundidade que tem o comportamento humano, de como o comportamento humano ele é tão lindo a ponto de nós ficarmos apaixonados para poder compreender. Então, enquanto profissional hoje, eu me vejo enquanto profissional extremamente satisfeito. Na psicologia eu atuo hoje na psicologia clínica, no SUS, e na psicologia escolar, que também é minha paixão. Então eu me vejo muito bem realizado e vejo que todos os momentos eu fiz a escolha certa para a minha vida. A psicologia, assim, eu me envolvi mais com a psicologia, né, como eu falei, né? Eu tentei fazer um vestibular de outra coisa, porque eu achava que eu queria ser médica na vida. E acho que talvez até pela falta do autoconhecimento, né? Então eu tinha essa visão, né? De que, porque essa minha vontade era porque eu tive uma pediatra e eu sempre fui apaixonada por essa pediatra minha, porque foi ela que escolheu meu nome, então eu tinha um vínculo muito grande com ela.
E eu falava, não, eu quero ser para alguém o que ela era para mim, né? E aí eu tinha essa questão assim, eu falava, não, eu quero ser médica, quero ser pediatra e tal, aquela coisa toda. E aí quando eu vi que a área, né, da medicina, da enfermagem não era meu forte, eu não conseguia lidar com aquele negócio de sangue, eu falei, Jesus, isso aqui não é para mim não. Né? E aí eu fui, né, buscar, meu Deus, onde é que eu vou me encaixar então? Né? Eu levei um tempo buscando isso, como eu disse a vocês, eu levei 5 anos para entrar novamente em uma faculdade. Quando eu veio a luz de alerta, assim, falou, minha filha, já está na hora, foi justamente quando eu vi a minha turma de enfermagem se formando. Aí eu falei, rapaz, chegou o tempo, né? Já está na hora de eu buscar, de fato, o que é que eu quero, né? Decidir para que caminho eu quero ir. E aí eu lembro que minha irmã tinha uma amiga, que ela lia, essa amiga lia muito, né? Sobre a neurociência, sobre psicologia, ela lia muito e ela sempre chegava lá em casa, ela sempre conversava muito sobre isso. E eu ficava assim, fascinada na conversa dela ali, eu esquecia da vida. Eu nem gostava da menina, né? Mas eu ficava ouvindo a menina só porque eu gostava do assunto. E aí, aquilo ali foi me chamando a atenção. Eu falei, rapaz, eu vou buscar sobre isso, né? O que é um psicólogo e tal. E aí eu lembrei também que no meu 3º ano, teve uma professora que falou, né? Quando você quiser escolher uma profissão, converse com algum profissional daquela área, para você entender o que é que aquele profissional faz. E aí eu tive a oportunidade de conhecer uma psicóloga na época, que estava tratando um filho de uma amiga. E aí eu fiquei assim, mais encantada ainda, né, naquela área. Eu falei, meu Deus, o quanto que essa mulher está influenciando na vida desse menino, né? O quanto eu estou vendo esse menino conseguir, né, ter uma vida melhor, se relacionar melhor, né, em todas as áreas, assim, eu via o quanto ele estava evoluindo e melhorando. E eu falei, eu quero ser isso, eu quero, já que eu queria ser lá o que a minha pediatra era para mim, né, que ela, para mim, ela me deu até um nome, né, então eu falei, eu posso ser isso na vida de alguém de uma forma diferente. E aí eu fui estudar psicologia nesse sentido ainda de trabalhar com criança e tudo, mas quando a gente entra na faculdade, que a gente vai vivenciar, que a gente vai passar, né, pelos estágios, por tudo assim, eu falei, eu quero ser psicóloga, quero, mas eu não quero trabalhar com criança, porque eu não consigo, é uma área que para mim é muito sensível, eu não consigo lidar com o sofrimento da criança. Eu me jogo demais naquele sofrimento ali, eu trago muito para mim e eu não consigo trabalhar aquilo ali. Então eu prefiro, quando eu conheço, eu indico algum profissional que trabalhe naquela área, mas hoje eu atuo como psicóloga e atendo jovens, adolescentes e adultos, entendeu? E foi assim que eu escolhi e hoje eu sou apaixonada pela área que eu trabalho. Agora a plateia vai ter a oportunidade de fazer alguma pergunta para os convidados. Hoje foi debatido, né, a respeito de como a educação que os pais passam para os filhos influenciam, né, nesse comportamento. E também a doutora Fernanda falou que é a primeira vez que os pais são os pais e que muito desses ensinamentos são adquiridos dos pais deles. Então, quanto ao adulto, qual dica, conselho vocês dão para que eles não passem esses ensinamentos que os prejudicaram para os seus filhos e continuem criando esse ciclo? Eu indico que eles também busquem, né, essa questão do autoconhecimento, que eles também busquem ajuda, né, que eles busquem referências boas também, né, porque muitas vezes, assim, tem a questão também de que muitas vezes a pessoa está tão acostumada naquilo ali, que para ela aquela atitude dela está correta. Ela não percebe o quanto aquela atitude não é tão boa assim, né? Mas para todos nós seres humanos a gente precisa buscar evoluir, a gente precisa buscar melhorar em todo o tempo, né? E o adulto, ele tem uma responsabilidade muito maior, né, de conseguir aprender e evoluir e ser melhor para os seus filhos, por ele ser o adulto da relação, né? Por eles serem aquele que tem um conhecimento muito maior do que vocês, adolescentes.
E muitas vezes, né, como eu falei, eu não consigo atender criança justamente porque quando eu estava atendendo criança, eu via muito essa questão de que de passar essa responsabilidade de que o erro está nos filhos e não reconhecer a sua própria responsabilidade de ter que assumir o papel de pai e de mãe e de melhorar, evoluir por aquele ser que depende completamente deles. Então, assim, o que eu indico é, de fato, eles buscarem conhecer pessoas com boas referências, né? Pais que conseguem instruir os seus filhos de boa maneira e que você vê o fruto nesses filhos, né? Se não conhece alguém que possa dar essa referência, busca ajuda psicológica, busca aconselhamento com alguém, né? Então, eu acho que é muito importante para os pais hoje, né? Aprender a lidar de forma diferente, não mais com aquela forma lá atrás, né? Porque se meu pai fosse lidar comigo como meu avô lidava com ele, né? Há quantos anos atrás isso, né? Se meu pai fosse tratar o neto dele como ele trata, como meu avô tratava os netos, o que seria, né? Dos netos do meu pai, né? Então, assim, a gente precisa buscar evolução. Eu sempre tenho assim a minha referência do meu pai, porque meu pai teve uma família completamente desestruturada e ele decidiu ser diferente. Ele escolheu ser diferente, mesmo não tendo referência boa nenhuma ao redor dele. Ele escolheu ser uma boa referência no ambiente familiar. Então nós somos capazes, todos nós somos capazes disso. Mas o primeiro passo é reconhecer, né, que aquilo que eu sei não é tão bom assim e que eu preciso melhorar. E o segundo passo é buscar ajuda, quando eu sozinha não consigo lidar com aquilo. A receita que funciona para o outro talvez não funcione em mim. Eu acho que seria o conselho que eu daria para esse adulto. Talvez os pais tenham acertado e foi assertivo naquele momento ali específico com eles, mas com a nova geração talvez pode não funcionar. E aí é ser maleável dentro da ideia de buscar compreender e entender como é que está funcionando para intervir. Então, assim, lá em casa a gente sempre tem essa percepção, e o adulto tem essa percepção. Não é apenas nós psicólogos. Por exemplo, uma mãe, eu sempre falo isso muito com minha mãe. Minha mãe, ela tinha um perfil que era o mesmo perfil que minha avó. Minha mãe, ela tinha um perfil, mas hoje, enquanto avó, o perfil dela é totalmente diferente. E ela diz assim: eu não vou cometer os mesmos erros que eu cometi com você e com meu neto. Então, assim, é dentro dessa perspectiva que a gente precisa aprender e funcionar. Que, como eu estou lidando com outro, e esse outro também está em processo de mudança, porque a sociedade muda, eu preciso buscar uma estratégia eficaz. Então, lá atrás a minha mãe achava que era bater que resolvia. Hoje ela entende que é colocar de castigo. Então é conseguir realmente ser maleável, sendo que na perspectiva de ser pai ou de ser mãe, não existe uma receita pronta e não há como não errar, porque você está lidando com outro ser humano. E por mais perfeito que o pai pareça para o outro, talvez que esse filho ele é imperfeito. Entende? E assim chegamos ao final de mais uma edição do Fala ICEAS. Muito obrigado à participação tanto da plateia quanto dos convidados.